E aí, pessoal, beleza com todo mundo? Bom, hoje eu vou resolver uma listinha de circuito elétrico, tá? Especificamente sobre a associação de geradores e receptores elétricos, tá bom? Essa é uma listinha de 8 questões, espero que isso aqui ajude vocês aí em algum momento, beleza? Vamos começar aqui com a primeira, né? Primeira questão diz assim, ó: um circuito elétrico possui dois geradores elétricos idênticos, ligados em paralelo. Sabendo que cada um dos geradores elétricos possui resistência elétrica interna equivalente a 1 ohm de força e força eletromotriz igual a 4 volts. Calcule a força eletromotriz equivalente e a resistência elétrica interna equivalente, respectivamente. Bom, ele falou pra gente que o circuito ele tem dois geradores que estão em paralelo, tá? Então eu vou fazer um pedacinho aqui do circuito pra gente imaginar. Então, eu tenho aqui um gerador, polo negativo, polo positivo. E eu tenho um outro gerador, né? Pode ser uma pilha, uma bateria, né? Enfim. Tá aqui, ó. Polo negativo e polo positivo. Ele falou que os dois têm 4 volts, eles são idênticos, né? Então tem 4 volts de força eletromotriz. Então qual que vai ser a força eletromotriz equivalente nesse sistema? Peraí que tem um pelinho aqui. Aí, pronto. Qual que vai ser a força eletromotriz? Bom, vocês percebem que a diferença de potencial deste ponto até este ponto continua sendo quanto? 4 volts, né? Então, a força eletromotriz equivalente aqui nesse circuito tem que ser de 4 volts. Beleza? Isso aqui foi bem fácil de enxergar, não é mesmo? Então, muito bem. Qual que é a outra pergunta que ele fez pra gente? Ele perguntou o seguinte, ele perguntou a força eletromotriz equivalente, acabamos de descobrir, e ele quer saber a resistência interna equivalente. Bom, cada um desses geradores aqui, ó, esse gerador e esse gerador, tem uma resistência interna. E essa resistência interna, vou mudar aqui a corzinha, vou colocar de vermelho. A resistência interna deles, ó, é de 1 ohm. 1 ohm aqui e 1 ohm aqui. E vocês percebem que eles estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, a resistência equivalente, ó, vou separar aqui agora, né? Vou fazer em vermelho. A resistência equivalente em paralelo, a gente calcula desse jeito, ó. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Tranquilo? Como que vai ficar isso aqui? Deixa eu até diminuir o tamanho da minha caneta, que eu acho que está muito grande. Aí, ó. Então, ó, 1 sobre REC equivalente vai ficar 1 sobre... A resistência interna 1 vale 1 ohm, mais a resistência interna 2 vale 1 ohm também. Então, olha que beleza que ficou isso aqui, né? 1 mais 1 é 2. Então, ó, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 2. Tranquilo? Esses dois caras aqui trocam de posição. Portanto, a minha resistência equivalente é igual a meio ohm. Fechou? Então é isso aí. Força eletromotriz é 4 volts, resistência equivalente meio ohm, tá bom? No gabarito dessa lista está assim, ó, meio ohm, tá? Mas é a mesma coisa, né? Então, beleza. A1 foi. Vamos para 2 aqui, ó. Vamos ver o que a 2 fala pra gente, ó. Da FATEC, né? Um rádio utiliza 4 pilhas de 1,5 volt e cada uma tem resistência interna de meio ohm. Considerando que as pilhas estão associadas em série, a força eletromotriz e a resistência equivalente são respectivamente. Então agora, vamos para os geradores, né? Vou pegar em azul aqui. As pilhas são os geradores, né? Quando eles estão em série, ó, ele falou pra gente que está em série. Cadê? Aqui, ó. As pilhas estão associadas em série. Show? Se as pilhas estão associadas em série, a minha força eletromotriz equivalente vai ser a soma das 4 pilhas. Então, ó, vai ser a soma do gerador 1, mais a soma do gerador 2, mais o gerador 3, mais o gerador 4. Certo? Logo, como todas as pilhas ali têm a mesma tensão, ó, tranquilo? Tem a mesma tensão de 1,5 volt, vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho que multiplicar essa tensão por 4, né? Por 4, né? Vai ficar 4V, né? Então vai ser V mais V mais V mais V, 4V. Já que eles são idênticos. Então a força eletromotriz aqui nesse caso é 4 vezes 1,5. Isso aqui vai me dar quanto? 1,5 mais 1,5, 3. 4,5, 6 volts, né? Então a força eletromotriz, 6 volts. Tranquilo? Tranquilo.
Tranquilo, professor. E agora? Ele quer saber a resistência equivalente. Bom, a resistência equivalente, nesse caso, também é tranquilo de calcular, né? Por quê? Porque a gente sabe que essas resistências estão em série. E para você associar resistências em série, a resistência equivalente vai ser o quê? A soma de todas as resistências, né? Então, ó, resistência 1, mais a resistência 2, mais a resistência 3, mais a resistência 4. Entretanto, todas essas pilhas aqui, né, elas são idênticas. E, portanto, todas elas têm a mesma resistência interna, ó, de meio ohm. Então, se todos eles são iguais, vai ser R mais R mais R mais R, 4R, né? Então 4 vezes o R, logo 4 vezes meio. Isso aqui vai me dar uma resistência interna equivalente de 2 ohms. Então 6 volts e 2 ohms, qual que vai ser a alternativa? Alternativa E, de escola. Tranquilo ou não? Por enquanto, tranquilo, né? Então fechou, vamos seguir para a próxima aqui, ó. Então vamos lá. A figura representa o modo como um estudante colocou 4 pilhas novas em sua lanterna. Tá? Então tá lá, ó, do jeito que o camarada colocou as pilhas, né? Observe bem os polos desses geradores aqui, tranquilo? Então ele pergunta, nessa situação é correto afirmar que alternativa A, a lâmpada irá queimar. B, a lanterna não irá acender. C, as pilhas durarão pouco tempo. D, a luz emitida terá um brilho forte. Bom, vamos dar uma analisada aqui, né? O que você tem que perceber quando você faz esse tipo de análise, né? Questãozinha conceitual dessa. Você tem que observar os polos das suas pilhas, né? Isso aqui era para estar em série, né? Uma atrás da outra. Só que, ó, eu tenho polo negativo, polo positivo. Aqui eu teria que ter um polo negativo e aqui um positivo, ó, tá invertido. Já não tá mais em série. Esse aqui, ó, eu tenho um polo positivo e um polo negativo. E aqui eu tenho negativo com negativo. A única parte em que está sendo gerada uma corrente, em que está sendo gerada uma força eletromotriz, é aqui, ó. Certo? Essas outras duas aqui, elas vão se cancelar. Então, portanto, esse cara aqui, muito provavelmente, não vai ter uma luz de brilho forte, né? Ele não está com toda a potência necessária. A lanterna também não vai queimar. E as pilhas também vão durar muito tempo, né? Porque ele não está sendo usado de forma eficiente. Portanto, só sobrou pra gente a alternativa B de bola. A lanterna não irá acender. Tranquilo? Pois muito bem. Vamos para a próxima questãozinha. Próxima questãozinha ele fala o seguinte, ó, da PUC. 5 geradores, tá? Então tem 5 geradores agora, tá bom? Cada um de força eletromotriz igual a 4,5 volts e corrente de curto-circuito igual a meio ampere. São associados em paralelo. Importante, tá? O treco está em paralelo. A força eletromotriz e a resistência interna do gerador equivalente tem valores respectivamente A. Então a gente já viu que quando as pilhas estão em paralelo, quando as pilhas estão em paralelo, ó, eu tenho um aqui, vou até copiar, copiar isso aqui, a gente cola. Não importa quantos eu adicione aqui em paralelo, não vai importar. Se elas forem idênticas, nesse caso, todas elas aqui, né? Deixa eu fechar esse circuito. Aí, ó. Se todas elas forem idênticas, ó, todas elas têm uma tensão, uma força eletromotriz de 4,5 volts, né? De 4 volts e meio. Então todas elas aqui, ó, a diferença de potencial nesse circuito inteiro vai ser 4 volts e meio. Tá legal? Então, falou que tá em paralelo, cara, é igual. E falou que todas elas são idênticas, melhor ainda, fica mais fácil. Então, portanto, a força eletromotriz equivalente aqui vai ser 4,5. Tranquilo? Ah, tranquilo, professor, entendi. Então, beleza. Então, essa aqui é a FEM, tá bom? A força eletromotriz equivalente, 4,5. Agora, o que ele pediu para calcular? Ele pediu para calcular a resistência interna. Bom, a resistência interna desse camarada, como que dá pra gente calcular, né? Como que dá pra gente calcular? Bom, vamos calcular a resistência de apenas um desses geradores, né? Então o que eu vou fazer, ó? A resistência, ela é igual a tensão sobre a corrente. Então a resistência vai ser o quê? A tensão de um gerador, que é 4,5, dividido pela resistência dele.
Resistência dividido pela corrente, né? A corrente em curto, ele deu pra gente aqui, ó, meio ampere. Vamos colocar meio ampere lá, ó. Tranquilo? Então a resistência de um camarada só, 4,5 dividido por meio, isso aqui vai dar 9. 9 ohms. Ah, beleza. Mas isso aqui, meu jovem... Opa! Mas isso aqui é para apenas uma resistência. Então, ó, um camarada desse aqui tem 9 ohms, o outro também tem 9 ohms, o outro tem 9 ohms, o outro também tem 9 ohms, e a resistência interna aqui dessa pilha aqui também tem 9 ohms. Logo, eu tenho que associar esses caras aqui em paralelo, já que são resistências que estão em paralelo, né? Então, como que a gente calcula? Vou deixar aqui em azul. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3 e assim por diante. Entretanto, você pode ver que todos eles são iguais, né? Então dá pra gente simplificar essa conta aqui, ó. Como que a gente simplifica essa conta? Quando todos eles são, você pode fazer dessa forma que também vai dar certo, tá bom? Mas como eu já fiz aqui na primeira, tá legal? Como eu fiz aqui na primeira, eu não vou ficar repetindo toda hora a mesma continha. Vou fazer um pouco mais rápido aqui, beleza? Então essa resistência equivalente dá pra gente fazer o quê? Dá pra gente pegar a resistência de apenas 1, né? E dividir pela quantidade de resistências que tem. Que aqui no caso são 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Essa continha aqui vai nos dar o quê? 9 dividido por 5. A nossa resistência equivalente é de 1,8 ohms. Tá legal? A alternativa que isso aqui vai fornecer pra gente, 9 e 1,8, cadê? 9 não, né? Esqueci de colocar a unidade de medida aqui, ó. É 4,5 volt e 1,8 ohms, né? Então alternativa C. Alternativa C de casa, ó, tá lá. Tranquilo? Tem uma leve confundida aqui. Show de bola. Próxima questãozinha também bem simples, né? Uma questão de conceitual aí, que diz o seguinte: de acordo com seus estudos a respeito dos receptores elétricos, quais dos aparelhos abaixo são exemplos de receptores elétricos? Então ele fala lá, a geladeira, a bateria, a batedeira, a pilha e o freezer. Bom, a gente tem que lembrar, né? Todos esses caras aqui, de alguma forma, eles têm energia, possuem energia elétrica, né? De alguma forma estão associados à energia elétrica. Mas a gente tem que lembrar o que são geradores elétricos. Geradores e receptores. E no caso ele perguntou o que são receptores. Geradores elétricos, vou começar pelos geradores. Geradores são aqueles caras que geram. Eles geram energia, tá bom? Já os receptores, eles vão usar essa energia que já foi fornecida. Tranquilo? Percebeu a diferença? Então, ó, receptores são os aparelhos que consomem energia elétrica e a transformam em outras formas de energia. O único camarada que faz isso aqui, ó, vai ser a batedeira, tá bom? Que é a alternativa C de casa, fechou? A batedeira vai ser um tipo de receptor elétrico, porque ele vai receber a energia elétrica e a vai transformar em outro tipo de energia, que é a energia cinética. Fechou? Muito bem. Nesse caso, né, pensando melhor aqui, eu também posso ter a geladeira como uma possível resposta e o freezer, né, como uma possível resposta também. Eu acho que ele pediu mais de um, né? Não é isso? Quais dos aparelhos abaixo são exemplos, né? Tá no plural, né? Exemplos de receptores elétricos. Então essa aqui é mais de uma. Fechou? Que faz sentido, né? Porque é que o gabarito oficial está com batedeira. Mas ó, a geladeira também é um receptor elétrico. Ela utiliza a energia elétrica, há uma transformação de energia e ela transforma isso em energia mecânica, certo? O freezer também é a mesma coisa. Tranquilo? Então eu colocaria essas três aí. A bateria e a pilha são geradores. Fechou? Então tá bom. Se alguém tem algum comentário sobre essa questão aí, pode usar aí nos comentários abaixo, tá? Mas eu acredito que essa questão aqui, ela tem mais de uma alternativa, beleza? Mas o gabarito oficial aí está com batedeira, tá bom? Bom, muito bem. Indo aqui para a reta final, né? Vamos lá. Uma questãozinha 6, ó, de um motor elétrico. Ele fala o seguinte: 4 pilhas de 1,5 V
e resistência interna de 0,25 ohms estão ligadas em série. Ó, importante, estão em série. Então, conectadas a um motor elétrico de 4 volts, de força contra-eletromotriz. Sabendo que a corrente elétrica formada no motor é igual a meio ampere, determine a resistência interna desse motor. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é calcular qual que é a força eletromotriz equivalente desse sistema, tá legal? Eu vou colocar assim, ó, o E equivalente, tá? O que a gente tem? A gente tem 4 pilhas de 1,5 volts, então são todas iguais, basta somá-las, né? Se eu tenho 4 e elas estão em série, é 4 vezes 1,5 volts. A minha força eletromotriz equivalente das pilhas estão gerando ali para mim 6 volts. Show de bola ou não? Beleza. Outra coisa que a gente tem que descobrir, qual que é a resistência equivalente? Bom, a resistência equivalente, mesmo procedimento. Elas estão em série ou estão em paralelo, essas pilhas? Professor, elas estão em série. Beleza, então a resistência interna desses geradores também estão em série. E para a gente associar resistores em série, basta que a gente some eles. Se eu tenho 4 pilhas idênticas, então basta multiplicar por 4 esse 0,25 aí. Isso aqui vai me resultar em 1, né? 4 vezes 0,25, 1 ohm. Tranquilo ou não? Já o motor, pessoal, ó, o motor, vou colocar aqui, ó, E'. A força eletromotriz desse camarada é de 4 volts. E a corrente que ele está formando ali, né, é de meio ampere. Aí a pergunta que ele quer saber é qual é a resistência interna do motor. Então ele quer saber o R'. Existe uma equaçãozinha para isso, né? Vou colocar aqui em verde, que é a equaçãozinha do circuito, né? Que é assim, ó, o E equivalente menos o E', ele tem que ser igual a corrente, que multiplica o R equivalente, menos o R'. Beleza, né? Substituindo esses valores aqui, ó, eu vou ter 6 menos 4, né? 6 menos 4 é igual a meio, que multiplica resistência equivalente, que é 1, menos o R', que é o que ele quer descobrir. Vou fazer um pouquinho de álgebra agora, né? 6 menos 4 é 2. 2, já vou fazer direto, tá? 2 dividido por meio. 2 dividido por meio é 4. 2 dividido por meio é 4, né? Opa, perdão, pessoal, isso aqui é mais, tá? Não é menos, não. É mais. 2 dividido por meio é 4. Que é igual a 1 mais R'. Vou fazer passo a passo, vai, galera. Pra vocês aí não ficarem bravos comigo, tá? Vou fazer passo a passo. Mudei de ideia. Então vamos lá, 6 menos 4 é 2. Dividido por meio, que multiplica 1 mais R'. Tranquilo? Esse meio está multiplicando, passo ele dividindo. Vai ficar 2 dividido por meio, que é igual a 1 mais R'. Continuando a continha aqui, 2 dividido por meio é 4, tá? Foi aquela passagem que eu fiz ali direto. Mas eu refleti aqui um pouco, preferi fazer passo a passo. Acho que é melhor, né? Vai dar 4. 4 é igual a 1 mais o R'. Esse 1 está positivo, passo ele negativo, vai ficar 4 menos 1, que é igual ao R'. Então o meu R', ou seja, a resistência interna desse motor, é na verdade de 3 ohms. Fechou? Olha que bonitinho. Tranquilo? Show de bola. Vou deixar um tempinho aqui para você poder dar o pause e copiar, caso você precise. E vamos para a próxima. Estamos acabando, hein? Só tem mais 2. Vamos aqui para essa 7, ó. A 7 diz o seguinte pra gente: 2 geradores ideais, né? Ou seja, não tem nenhuma perda de carga, nem nada do tipo. De 8 volts de força eletromotriz são associados em série. Então, ó, falou que está associado em série, o que a gente tem que fazer com essas forças eletromotrizes? Exatamente, a gente tem que somá-las. Show? Sendo em seguida conectados a um motor elétrico de força contra-eletromotriz igual a 8 volts e resistência interna de 2,5 ohms. Determina a intensidade da corrente elétrica que percorre o motor elétrico. Então, ó, primeiro passo, determinar a força eletromotriz equivalente. Que é quanto? Ó, eu tenho 2 geradores de 8 volts em série, então é 8 mais 8. Isso aqui vai dar pra gente 16 volts. Fechou? Então, o que ele pediu? Em seguida, conectados a um motor elétrico de força contra-eletromotriz igual a 8 volts. Então, ó, a força contra-eletromotriz, o E', é 8 volts. E a resistência
interna deste camarada, a resistência interna dele é 2,5. Resistência do motor, né? Tá lá. A resistência do motor. E ele quer saber a corrente. Ele quer saber a corrente aí. Ah, não, né? I, né, João? Eita. O I. Beleza? Como que a gente vai usar a equação? Bom, a equação vai ficar desse jeito, ó. Equação do circuito. Força eletromotriz equivalente dos geradores menos a força contra-eletromotriz tem que ser igual a corrente vezes a resistência interna. Tranquilo? Já que ele falou que os geradores são ideais, ó, eles não têm resistência interna, tá bom, pessoal? Por isso que não apareceu o outro termozinho aqui, ó, R', menos R'. Tá bom? Porque os geradores são ideais, eles não têm nenhuma perda. Tranquilo? Então essa resistência ali é apenas do motor. Fechou? Então, R'. Bom, ele quer saber a corrente. Vamos lá. A força eletromotriz equivalente é de 16 menos 8. Isso aqui tem que ser igual a I vezes 2,5, né? Tranquilo? 16 menos 8 é 8, que é igual a I vezes 2,5. 2,5 está multiplicando, passo ele dividindo. A minha corrente vai ser, então, 8 dividido por 2,5. 8 dividido por 2,5 vai nos dar exatamente, se você jogar aí numa calculadorazinha, vai nos dar aí, ó, 3,2 ampere. Tá legal, meu povo? Tranquilo, né? Então tá. 7, então, vamos lá. A 7 aqui é o seguinte. 3 pilhas. Vamos lá, ó. 3 pilhas de força eletromotriz igual a 1,5 V e resistência interna de 1 ohms são ligados como na figura ao lado. Então a gente já tem um esqueminha aqui, ó, do circuito, fechou? A corrente que circula pelas pilhas é... Bom, primeira coisa, o que a gente tem que fazer, né? Esses camaradas, eles estão... Esses geradores, né? Aqui, ó. Primeira coisa que a gente tem que ver é se eles estão em série ou em paralelo. Nesse caso, eles estão em série, tá bom? Mas aqui, ó, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, qual que vai ser a força eletromotriz equivalente? Vai ser a soma. Vai ser a soma do V1 aqui, mais o V2 aqui, mais o V3, certo? Certo, muito bem. Entretanto, olha o cuidado que a gente tem que ter. A gente tem que ter cuidado com o sentido desses caras aqui, ó. Lembra dos polos? Pois é, ó. Eu tenho um polo negativo aqui e um polo positivo. Eu tenho um polo negativo e um polo positivo. Eu tenho um polo negativo e um positivo. Quando você tem um gerador, a corrente elétrica, ela sempre vai do polo negativo para o polo positivo. A corrente elétrica, né? Lembra, né? O elétron, que é o cara que se move lá dentro, ele tem carga negativa, mano. Então esse polo negativo vai repelir ele, enquanto que o polo positivo vai tentar puxar ele para si. Então o sentido da corrente é do negativo para o positivo, não tem jeito. Fechou? E aqui você pode ver que o sentido deles muda, ó, de um para o outro. Então isso aqui que você tem que tomar cuidado. Tranquilo? Você tem que observar os polos dos seus geradores. Então a minha tensão 1, ó, tudo que está aqui para o sentido horário, né? Eu vou falar que é positivo, tudo que está para o sentido anti-horário é negativo, fechou? Que é esse caso desse cara aqui, ó. Então, ó, V1 vai ser 1,5 positivo, mais o V2, que é 1,5, menos o V3, ó. Por que menos? Porque ele está no sentido contrário das outras correntes, ó, percebe? Ele está no sentido contrário, ele está no sentido anti-horário, então menos 1,5. Então a força eletromotriz aqui vai ser, ó, meio mais meio, 1,5 mais 1,5, que é 3, menos 1,5, que vai dar 1,5, né? Ou esses dois caras aqui, ó, se cancelam, e vai sobrar 1,5 aqui, ó, volt pra gente. Tá? Então a força eletromotriz aqui, ó, nesse circuito, aqui, é 1,5. Beleza, pô, maravilhoso, professor. Mas não foi isso que o exercício pediu, né, professor? Ele pediu pra gente qual é a corrente que circula pelas essas pilhas aí. É verdade, cara. Mas para isso, o que a gente precisa mesmo? Você lembra? A gente precisa saber qual é a resistência equivalente, cara. A resistência equivalente, a gente precisa associar esses camaradas aí, ó. Que são essas resistênciazinhas aqui, ó. Já que essas resistências estão em série, basta que eu as some, né? Então Rzinho, mais Rzinho, mais Rzinho. A minha resistência equivalente vai ser 3R. A resistência, ele falou aqui, o Rzinho vale quanto? 1 ohm, velho.
Então põe lá, ó, resistência equivalente é 3 vezes 1, portanto a minha resistência equivalente é 3 ohms. Fechou. Sabendo a força eletromotriz e sabendo a resistência equivalente, basta então eu calcular a minha corrente usando a primeira lei de Ohm, né? Então a corrente vai ser o quê? A minha força eletromotriz equivalente dividido pela resistência equivalente, né? Correto? Então, ó, o meu I vai ser 1,5 dividido por 3. Resistência equivalente, então, vai ser meio. Meio que? Ampere. Ai, professor, e qual que é o sentido da corrente? Ó, ele está pedindo o sentido da corrente. Eu tenho dois valores aqui, ó, com meio. Meio ampere e meio ampere. Só que um está sentido horário e outro está sentido anti-horário, professor. Cara, basta você dar uma olhada aqui, ó. Esse camarada aqui, ó, tá vendo a setinha aqui pra cima? Esse camarada aqui, ó, cancela com esse. Sobrou quem só? Sobrou o cidadão aqui, velho. Ele tá em qual sentido? Sentido horário, pessoal. Ele está no sentido horário. Então, o que sobrou pra gente? Meio ampere no sentido horário. Finalizando aí essa listinha. Tranquilo? Então é isso, né? Já me demorei, me alonguei demais aqui. Caso você tenha dúvidas, volte, rebobine todo esse vídeo. E é isso aí, cara. Vai dar tudo certo. Até mais e fui!